Olá pessoal, hoje nós vamos falar das fases de agregação da matéria. Tá? Quais são as três principais fases de agregação da matéria? O sólido, o líquido e o vapor. Professor, mas não é gasoso? Não necessariamente, tá bom? A gente vai falar também do gasoso. Existe uma diferença entre vapor e gás, tá bom? Numa outra aula eu vou comentar isso com vocês, tá? Eu vou te explicar a diferença das duas, tá bom? Então, olha só, uma transformação, quando a matéria sai da fase sólida para a fase líquida, o nome da transformação de sólido para líquido é a fusão. Tá? Fusão, fundir é derreter, é o material passar do sólido para o líquido. O processo inverso, tá? Quando a substância vem do líquido para o sólido, tá? O próprio nome diz, ela vai o quê? Ficar sólida. O nome disso é o quê? Solidificação. Solidificação. Certinho? A substância indo do líquido para o vapor, o nome genérico é vaporização. Vaporização. Tá? Que pode ocorrer de três formas, eu vou falar agora para você e a gente vai detalhar elas. Tá legal? E o processo inverso da vaporização pode ser chamado de quê? Liquefação ou condensação. Certinho? Quando o sólido passa diretamente para a fase de vapor, a gente chama isso de sublimação. E quando passa do vapor para o líquido, tem três nomes que são aceitos. Você pode chamar de sublimação inversa. Você pode chamar de ressublimação. Como também pode chamar simplesmente de sublimação. Tá? Os três nomes são aceitos, tá? Os três nomes são aceitos para essa transformação. Então, ó, sólido para líquido, fusão. Líquido para vapor, vaporização. Vapor para líquido, liquefação ou condensação, vai depender de algumas condições que eu vou te explicar agora. De líquido para sólido, solidificação. Sólido para vapor, sublimação. E o inverso são os três nomes aceitos. Tudo bem? Legal. Então agora eu quero discutir com vocês a vaporização. O que é a vaporização? Como você acabou de ver, é a passagem da fase líquida para a fase de vapor. Legal? Então, ó, a vaporização ela pode ocorrer de três formas. Quais são elas? Primeiro, ebulição, também chamada de vaporização típica. Tá? O que é ebulição ou vaporização típica? É quando o líquido passa para a fase de vapor numa temperatura específica, que é a temperatura que a gente chama de temperatura de mudança de fase. Ou seja, no caso, é quando esse líquido passa para a fase de vapor na sua temperatura de ebulição. Por exemplo, a água a 100 graus Celsius, ela sofre o quê? Ebulição. Isso com uma pressão de 1 atm. Depois, na próxima aula nossa, vamos falar sobre isso, tá bom? Então, o que é ebulição? É quando a substância passa para a fase de vapor na temperatura de mudança de fase dela. No caso, a temperatura de ebulição. Fechou? Legal. Processo inverso da ebulição. O processo inverso da ebulição é a chamada liquefação. Então, o que é a liquefação? É quando o vapor vira líquido na temperatura de ebulição. No caso do vapor de água,
Se ele virar líquido a 100 graus, está ocorrendo uma liquefação. Ok? Calefação. O que é calefação? É quando o líquido passa para a fase de vapor acima da temperatura de ebulição. Tá? O exemplo clássico de calefação é a gota d'água na chapa quente. Tá? Ela bate na chapa quente, pula e grita. Né? Eu costumo brincar. Né? Por que ela pula? Porque está quente e grita, porque está queimando. Né? Brincadeira. Aquela gota ela não chega a tocar na superfície. O que acontece? Quando ela, na iminência dela tocar a superfície, como essa superfície está numa temperatura acima de, no caso, vamos pegar a água específica, acima de 100, a parte inferior da gota, a parte que entraria em contato com a chapa, ela já vira vapor. E ao virar vapor, ela forma um bolsão de ar que impulsiona a gota de volta, por isso que ela fica pulando. E o tss, 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 aquele barulhinho que ela faz, é porque o vapor expandindo por fora da gota ao sair, né, se você pensar assim, todo o ar, quando ele encontra uma fenda, ele cria um ruído. Se eu fizer isso aqui, ó, até na minha mão você escuta um ruído diferente. Tudo bem? Então é aquele ruidinho da água saindo ali. Tá? E isso é um exemplo, é o exemplo clássico de calefação. Quando o líquido passa para o estado de vapor acima da temperatura de... Então a temperatura aqui, ó, é maior, ele passa para a fase de vapor numa temperatura maior que a temperatura de ebulição. Eu costumo sempre falar um outro exemplo de calefação que geralmente não é falado. Nas casas de todas as pessoas, por exemplo, quando aí na sua casa a sua mãe, sei lá, você, seu pai, sei lá quem tem o hábito de cozinhar aí na sua casa, uma funcionária, tá? Quando está cozinhando o feijão, é muito comum, tá, a pessoa tirar a panela de pressão. Ela está com pressa para ver se o feijão já está cozido ou qualquer outra coisa que ela colocou lá. Vamos pegar o exemplo do feijão. Está querendo saber se o feijão está cozido. Ela tira, desliga o fogo, pega a panela, põe embaixo da pia e liga a torneira. Tá? O que acontece é o seguinte, lembra que eu te falei na nossa aula de quantidade de calor? Que o calor específico da água ele é muito alto. Então a água ela demora para esquentar e também demora para esfriar, porque ela tem um calor específico alto. Já o vapor de água ele tem um calor específico baixo, tá? Metade do que é o da água. Então ele esquenta mais rápido e esfria mais rápido. No caso da panela de pressão, que eu também vou te explicar ela depois, a pressão ali está muito alta. Panelas de pressão domésticas, elas chegam a uma pressão ali em torno de 1,5 atm. E a temperatura da água, como a pressão está maior, eu vou te explicar isso na nossa aula de diagrama de fases, a temperatura da água numa panela de pressão doméstica, ela chega até 120 graus. Então o que acontece? Liga a torneira, a água bate em cima da tampa, o metal, calor específico baixa, esfria rapidinho. Esfriou o metal, esfria o vapor que está ali em cima, que também esfria rápido. E aí, esfriando o vapor que está dentro da panela, você diminui a pressão dentro da panela. Isso permite a dona de casa abrir a panela, porque a pressão, quando você joga água fria, ao esfriar o vapor, o vapor esfriando, a pressão interna e externa se igualam e você consegue abrir a tampa. Só que a hora que ela abre a tampa ali, ó, você nota que a água está borbulhando ainda. Por quê? Como a água tem um calor específico alto, ela não esfriou. Então ela ainda está acima de 100 graus. Então, como aquela água está acima de 100 graus, e a pressão agora é a pressão normal, vamos colocar que seja 1 atm, o que acontece? Aquele borbulhar lá é também um exemplo de quê? Calefação. Porque a água ainda está acima de 100 graus. Legal? Esse exemplo, pouca gente lembra dele. Tá bom? E
Evaporação. O que é a evaporação? É a passagem da fase líquida para a fase de vapor numa temperatura inferior à temperatura de quê? Ebulição. Se eu pegar uma gota d'água e jogar no piso aqui, o que vai acontecer? Se ninguém vier limpar essa gota d'água, com o tempo ela vai evaporar, ela vai passar para a fase de vapor, tá? Então, ela não necessariamente vai chegar a 100 graus e mesmo assim ela vai mudar a fase, ela vai passar para a fase de vapor. Então, tá aí, isso é evaporação. E o processo inverso da evaporação é a condensação, tá? O processo inverso da evaporação é a condensação. Exemplo de condensação: quando você põe num copo de vidro ou num copo de metal, por exemplo, uma bebida gelada. É muito comum você formar aquelas gotículas de água por fora do copo, né? O pessoal fala que o copo suou, né? O suor do copo. Na verdade, aquilo ali é o quê? Condensação, tá? É uma condensação. O copo está muito gelado, o vapor de água que tem no ambiente em contato com aquele copo gelado, ele passa para a fase líquida, mesmo estando a temperatura abaixo de 100 graus. Aquilo é uma condensação. O orvalho que fica nas plantas é também um exemplo de quê? De condensação, aquelas gotinhas de água que se formam nas plantas quando você chega de manhã e olha uma planta, uma folha, né? Às vezes ela está molhadinha. É o vapor de água que ficou líquido ali durante a noite. Tudo bem? Então, pessoal, o que são os fatores de influência na evaporação? Por exemplo, vamos imaginar que você lavou as mãos e sacudiu a mão ali e caiu uma gotícula, várias gotinhas de água no chão, tá bom? Então aqui, ó, estou pegando aqui, dando um zoom na menor das gotículas que você jogou no chão, certo? Quantas moléculas de água tem dentro de uma gotícula? Resposta correta: bilhões, trilhões de gotículas de água, certo? Então você tem aqui uma infinidade de gotículas de água que se movimentam contínua e desordenadamente ali. Nesse movimentar, essas gotículas colidem umas com as outras e ocorrem trocas de energia entre elas, tá? E neste trocar de energia, algumas dessas moléculas conseguem, né, as moléculas que estão mais próximas da superfície, elas conseguem se libertar da superfície líquida, saem da tensão superficial para o ar que envolve elas, certo? O nome deste fenômeno é o que? Evaporação. Então isto é a evaporação. Agora, quais são os fatores que podem influenciar a evaporação? Obviamente, o primeiro deles, temperatura, né? Quanto maior a temperatura, maior o nível de vibração das moléculas, mais fácil está para evaporar. Certinho? Bem tranquilo isso. Pressão atmosférica. Se eu tiver muita pressão atmosférica, né, o que vai acontecer? Eu vou dificultar para essas moléculas se libertarem. Tá? Então, quanto maior a pressão atmosférica, menor a evaporação. Menor pressão atmosférica, maior a evaporação. Por exemplo, um astronauta que está lá na Lua, se ele pega uma garrafinha de água lá na Lua, que a Lua não tem atmosfera, igual aqui na Terra. Se ele abrir a garrafinha lá e expor aquela água ao vácuo que tem lá na Lua, que não tem atmosfera, aquela água ela supita, mesmo pode estar até gelada, ela supita ali, ela quase que evapora de uma vez, como se fosse uma calefação ali, ela vai quase que de uma vez, tá? Ela, se estiver no rosto dele aqui, ela molha o rosto dele todinho ali, tá bom? O capacete no caso, né? Então, sem pressão atmosférica, a evaporação é absurda. Legal? Tudo bem. Superfície livre, né? Superfície livre. Quanto mais você tem de liberdade para aquilo ali, você pode fazer experimento. Pega um conta-gotas lá, joga uma gotinha em cima de uma pedra e joga outra do lado. A que está do lado, espalha ela.
E aí fica olhando ali, espera um tempinho, um dia quente, põe isso no sol, tá? E espera para você ver quem que vai evaporar primeiro. Aqui você abriu mais a superfície, né? Por exemplo, você vai lavar uma camiseta, né? Você lava a roupa. Aí a roupa, você põe ela torcida no varal? Não. Você põe, a pessoa vai estender ela no varal, ela sacode ela e coloca lá. Por quê? Torcida, obviamente, vai te atrapalhar. Se ela secar a torcida, ela vai ficar muito amarrotada e difícil até de passar. Tá? E ela também não vai evaporar tão rápido, porque ela está condensada ali, a roupa tá espremida, né? Tá torcida, então vai dificultar a evaporação. Você abre ela, facilita a evaporação, maior área de superfície. Certinho? Movimento do ar, tá? Se estiver ventando muito aqui, ó, favorece o que? A evaporação. Até mesmo porque o ar em movimento, ele tem uma pressão menor do que o ar parado. A gente estuda isso lá na hidrodinâmica, tá? Fluidos em movimento têm uma pressão menor. Então, se eu movimento o ar aqui, ó, eu favoreço o quê? A evaporação. Exemplo, às vezes está aquele sol escaldante, né? Aqui, eu sou de Goiânia, né? Aqui em Goiânia é muito quente, né? Você vai para um clube, para uma piscina, para uma chácara, sei lá, você está num rio, né? E a pessoa vai tomar banho. Às vezes está aquele calor, 40 graus na sombra, aquele sol escaldante, você pula na água e sai. A hora que sai, vem aquele vento, né? Mesmo a temperatura do ambiente estando 40 graus, bate aquele vento, a pessoa às vezes dá uma arrepiada ali, ela sente um frio. Por quê? Porque aquele vento passando pelo seu corpo, ele diminui a pressão em volta do seu corpo, a pressão do ar em volta do seu corpo, e isso favorece a evaporação. E a evaporação da água que está no nosso corpo, seja a água algo que você tomou banho ou o próprio suor, ela ocorre fazendo o quê? Tirando um pouco de calor da sua pele para ela evaporar. Então essa água evaporando leva junto o calor da sua pele, por isso que você fica com frio. Tudo bem? Então tá aí, movimento de ar. Pressão de vapor. Esse aqui é interessante, tá? Pressão de vapor. Por exemplo, se o ambiente estiver muito úmido, eu já vou ter aqui em volta muitas moléculas de vapor. Muitas moléculas de vapor, tá? Depois eu vou te falar uma coisa sobre pressão máxima de vapor, tá? Vapor saturado, eu vou explicar isso para vocês, mas não vou pensar nisso agora não. Mas se eu tiver muito vapor de água aqui em volta, o que acontece? Essas moléculas, como já tem muito vapor de água em volta, dificulta para outras moléculas saírem e ficar na forma de quê? De vapor. Porque já tem a pressão de vapor fora do líquido está maior. Exemplo, em dias muito úmidos, a roupa do varal, pode prestar atenção, a roupa no varal demora mais a secar do que em dias secos, tá? Põe as outras condições iguais, tá? Temperatura igual, o sol está igual, está um tempo aberto, mas quando o dia está muito úmido, a roupa demora mais a secar. Por quê? Porque tem muito vapor de água na atmosfera. Fechou? Gente, tem outros fatores, né? A pureza da água, se ela tem sais ou não, tá? A salinidade, né? Como eu estou falando fatores de influência, não estou falando só da água, pode ser para qualquer líquido. Então o grau de pureza dele, tá? Isso tudo influencia, certo? A volaticidade dele, né, tem a ver com isso, com as características químicas desse líquido. Certinho? Então tá aí, né? Com isso a gente encerra essa nossa aulinha sobre fases de agregação da matéria. Ok? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.